Olá, eu combinei agora para as 16h30, mas sendo agora 16h26, acredito ser adequado, então, começar um pouco antes. Como é um ao vivo, vou aqui nesses minutinhos que antecedem fazer uma preparação, mexer no volume, as coisas mais técnicas que eu pouco costumo fazer, mas com a intenção de aprimorar o trabalho e de que o som seja bom, porque o som é o principal dessa questão. Na outra ocasião do outro vídeo, eu fiz uma gravação em que a minha voz estava bem baixa, era um horário da manhã e alguns problemas técnicos, fora a questão toda de misturar com música, mas neste caso aqui eu fiz um cuidado, tomei um cuidado para que possamos fazer da melhor maneira possível. Tá? É o primeiro ao vivo e vou começar com uma coisa muito importante. Eu fiz um pedido para minha esposa querida que ela me dissesse uma passagem qualquer que viesse à cabeça dela. Salmos 114. Presta atenção. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó deixou um povo de língua estrangeira, Judá se tornou o santuário de Deus. E Israel, seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Iordão retrocedeu. As montanhas saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Por que, mar, você foge? Por que, Iordão, você retrocede? Por que, montanhas, vocês saltam como carneiros e vocês, colinas, como cordeiros? Trema, terra, na esperança do Senhor, na presença do Deus de Jacó, que transformou a rocha em um poço de águas e a pederneira em uma fonte a jorrar. Não poderia ter sido melhor escolha esta passagem. Como sabemos, Brasil e Israel são países e povos irmãos, com o apoio agora daquilo que é considerado a maior potência bélica econômica do mundo. Sim, é uma realidade, porém, nós agora, com as informações que temos em mãos, sabemos que nós, brasileiros, e o país chamado Brasil é e será a maior potência mundial de toda a história humana. E é com essa introdução que eu falo, então, a respeito do tema dessa live, dessa transmissão ao vivo, sem criar uma expectativa maior do que já foi criada, já do que nós temos. O tema dessa transmissão é esperança. A palavra esperança não é muito difícil de associar à origem da palavra. Esperar. Quem tem esperança tem o quê? Tem confiança de que aquilo que quer, aquilo pela qual está esperando, irá acontecer, irá chegar no momento certo, no momento determinado pelo Senhor nosso Deus, Adonai Elohim. E é por conta disto que eu, como um jornalista amador, venho trazer essa notícia, que eu não vou especificamente dizer qual é, porque eu mesmo não tenho acesso a este conteúdo da forma como vocês gostariam, até mesmo como eu gostaria. Mas eu posso dizer para vocês, a esperança que vocês tiveram guardado até agora com vocês, eu comigo, todos, cada um no seu coração, será recompensada. Eu vou dizer uma palavra que talvez jogue um pouquinho de mais esperança e mais alegria no coração das pessoas. Finalmente. Agora, o que quer dizer este finalmente? Vocês realmente, o que vocês estão imaginando é o que é.
Eu não quero fazer mistério, eu não quero fazer um joguinho de expectativa. Mas é justamente por causa dessa palavra, da esperança que nós temos, de que tudo melhore, de que tudo aconteça finalmente, é que eu escolhi essa palavra justamente como título da live que vai ser gravada, que vai ficar gravada. E estou vendo aqui, só fazendo uma transmissão e vendo 2 likes ali passando na frente da tela. Que bacana. E esta esperança, como eu coloquei na chamada, esperança, né? Eu gosto muito de fazer, quebrar certas frases e ditados que a gente usa. Esperança é a última que morre. Será que a esperança morre? Se ela morre, é porque ela não é uma esperança verdadeira. Ela pode até ser a última, porque ela espera, ela aguarda. E quem aguarda no Senhor não perde por esperar. E não se agoniza com esperar. Então, a esperança nunca morre. E ela pode até ser aquela última, né, da fila, justamente por ser aquela que espera mais do que tudo e todos. Mas esta esperança no coração de cada um de vocês, no meu, no seu, no nosso coração, não morreu e, obviamente, não vai morrer, justamente porque, finalmente, as coisas já começaram a acontecer. Então, eu vou retroceder um pouco a história. Eu, lá em 2014, naquele ano de reeleição, que o golpe, né, foi repetido sistematicamente, já de uma maneira a repetir e dar continuidade a todo o processo, né, de comunização do Brasil em 22 anos, como o Célio nos ensina. Ali eu tive uma experiência muito interessante, que foi exatamente na sexta-feira anterior ao domingo de votação, foi quando eu tomei a decisão clara e definitiva de ir para a igreja. Eu me conectei com a Igreja Adventista inicialmente. Hoje não faço mais parte da Igreja Adventista, mas tenho irmãos queridíssimos nesta igreja, nessa denominação. E eu lembro que eu cheguei na igreja no horário do culto. Era um dia especial, porque os cultos são aos sábados, tem o culto ao domingo, e, se não me engano, na quarta-feira, à noite. Só que neste dia, especialmente, que eu não sabia, tinha um culto aberto, porque era o dia do pastor. E no domingo, então, seria, logo na sexta-feira, foi este dia que eu fui para a igreja pela primeira vez, por conta própria, baseado na minha história, que um dia ainda vou contar direitinho para vocês entenderem. Eu fui para a igreja, e no domingo seria, então, a reeleição, né, a votação da Dilma. Eu cheguei e as moças que ali se encontram para receber as pessoas me perguntaram: quem recomendou você, né? Qual foi a sua recomendação? Acreditando, então, que eu fui recomendado por alguém, uma pessoa que disse: vai lá, é muito legal. Eu estranhei, mas de pronto eu respondi: foi ele, foi Deus. A expressão no rosto delas foi muito interessante, porque elas se surpreenderam com essa resposta, e umas até chamaram as outras: olha só, veja o que ele falou e tal. E a minha vida sempre foi muito cheia de coincidências. Neste dia, novamente, uma coincidência aconteceu, em que meu nome, que foi catalogado ali por elas na entrada, foi sorteado para que eu ganhasse um livro, né, de um pastor da igreja, que é pastor que está na Novo Tempo, na TV Novo Tempo, que ele faz ali a pregação dele. Eu não vou lembrar o nome dele agora. É um livro dele, um livro fininho, acho que para jovens, coisa assim. Mas o que mais me chamou a atenção foi justamente essa coincidência de que eu estava no caminho certo. Eu senti aquela clara e nítida sensação de que eu estava no caminho certo. Havia feito a escolha certa, não pelo adventismo em si, que hoje, como eu já disse, não estou mais conectado à ideologia adventista, às ideias do adventismo. Mas, como eu também disse, eu tenho irmãos muito queridos, muito queridos, que são da Igreja Adventista ainda. E naquele dia foi uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Naquele ano mesmo que eu conheci
o Célio, através do Facebook e de materiais que ele sempre escrevia, aqueles textos longos, aquele texto denso, cheio de conteúdo, e que ali naquele momento despertou em mim a esperança de que as coisas ruins que estavam acontecendo, que já haviam acontecido e que mal nós ou eu sabia que iria acontecer, as terríveis consequências de tudo aquilo, no caso, a eleição da bandida terrorista Dilma Vanna Rousseff, viria a acontecer. Até mesmo o impeachment dela, ou pior ainda, o impeachment dela para ser colocado no lugar Michel Temer, o pior bandido que poderia ter entrado na presidência da República, usurpado o poder. E lendo os textos do Célio, ele já estava naquele trabalho de infiltrar a documentação necessária dentro dos órgãos judiciais, STF e assim por diante. Ali, desde muito antes, mas ali eu já então comecei a acompanhá-lo, mas, infelizmente, fui contaminado por pessoas que passaram a denegrir o trabalho dele e a pessoa dele, e eu acabei acreditando que ele era, então, uma pessoa que não deveria, então, receber a minha confiança. Apenas parei de seguir, diferente das pessoas que odeiam, que costumam ficar escrevendo as coisas, porque este Célio isso, Célio aquilo, não vou nem usar as palavras que essas pessoas costumam usar, porque aqui não é lugar para isso. Mas eu acabei cedendo, não a um odiador, mas a alguém que dizia naquele momento que não, esse Célio é apenas mais uma pessoa, é meio doido e tal. E eu perdi a esperança. Ela se recolheu no meu coração. Passados anos, ano passado, no final do ano passado, eu seguindo o Dom Werneck, uma pessoa que eu já não tenho mais confiança nenhuma, que se alinha com General Mourão e toda esta corja que está lá tentando, mas não vai conseguir nada. Uma vez que eu, seguindo o Dom Werneck, ele tinha acabado de fazer uma transmissão ao vivo, portanto eu não peguei a transmissão no tempo certo, porém estava lá há alguns minutos e tal, e eu, deixa eu ver, né, curioso, e ele então estava com o celular nas mãos, fazendo a entrevista com o Célio Ferreira. Célio Ferreira, ok. E fui vendo, ouvindo as palavras do Célio, e aquilo foi despertando em mim uma esperança. Portanto, ela não morreu. Ela se recolheu e ficou guardada dentro do meu coração. Como ela nunca morre, ela apenas dormiu. Um sono especial que nosso Deus eterno reservou para o momento certo para acordar essa esperança no meu coração. E ali eu fui ver, peraí, quem é Célio Ferreira, né? Interessante. Fui pesquisar Célio Ferreira no Google e rapidamente eu percebi, peraí, este Célio Ferreira é, na verdade, o Célio Ferreira Evangelista, porque o nome que ele havia usado era Célio Evangelista. Ou o nome que havíamos destacado na lembrança era Célio Evangelista, o nome Evangelista, que vem do quê? Do Evangelho. Eu parei e pensei, peraí, Evangelista, é aquele que eu já seguia anteriormente, então, nossa, que legal. Aquilo foi em dezembro, né, de 2017, acho que talvez no final de novembro, uma coisa assim. E aquela esperança, ela cresceu imensamente no meu coração, e eu não parei mais até começar o projeto do Diário do Poder. Entrei em contato com o Célio, passei por uma série de situações. De janeiro para cá, eu não parei quieto. Confesso para vocês, meus queridos irmãos, que passei por uma nova dúvida, mas desta vez foi uma dúvida pesada. E eu digo que essa dúvida não vem de Deus, não vem nem mesmo de mim. É aquela influência que o inimigo causa na nossa mente, porque o coração enganoso não está aqui no peito. O coração enganoso está aqui na mente.
de cada um de nós. E este coração enganoso se enganou novamente. E eu acabei fazendo uma mudança, uma transformação no diário, por conta de coisas que eu passei a acreditar e fiquei confuso. Mas, como a verdade é o caminho para a vida, sendo Cristo o caminho, a verdade e a vida, fui reencaminhado para esta verdade, porque somos vivos, somos dignos, e não, como aprendi com as aulas de constitucionalismo, zumbis, seres que têm corporação biológica, respira, mas não têm espírito, dignidade humana, do terceiro inciso do primeiro artigo da Constituição brasileira. Então, eu passei por esta fase, alguns já devem lembrar desta mudança que aconteceu, e recentemente, por força de amigos queridos, que eu vou dizer especificamente, uma pessoa especial nessa jornada que me fez voltar a querer entender e a abrir o coração para que Hashem, o Eterno, me trouxesse de volta, foi Edna Canto. Um beijo, Edna. Fora, é óbvio, outras pessoas muito especiais. Uma delas, uma guerreira, além da minha esposa que está do meu lado, guerreando junto comigo, sofrendo as batalhas junto comigo. Essa guerreira foi a pessoa mais especial que eu encontrei de todas as pessoas que seguem o Célio, no sentido da função de inteligência, forças especiais. Você, minha querida, e você, meu querido Caleb, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, eu retomei depois dessa dúvida que eu passei, e a esperança só cresceu, só cresceu. E cada vez que ela cresce, ela não diminui. Ela pode adormecer, ela pode se esconder, mas ela não diminui. Ela cresce, dorme, cresce e dorme. Agora não vai mais dormir. Por quê? Finalmente estamos diante da situação mais importante que todos aqueles que esperaram em Cristo Jesus esperaram e vão ter a parte aqui na terra do seu galardão. Alguns de vocês talvez já saibam, mas outros talvez não saibam. Temos no Brasil 243 trilhões de dólares, ou bilhões, não lembro, não faz diferença, mas é muito, muito, muito recurso para que nós possamos e consigamos nos recuperar, nos levantar e fazer a faxina e toda uma série de obras, literalmente, neste país, para recuperar aquilo que nos foi roubado e levantar este gigante adormecido. Lembram da história? O gigante se levantou e não sei o quê, e o gigante dormiu. Quem tem esperança sabe que o gigante não morre. E a esperança é gigantesca. Aqueles que se mantiveram firmes vão ter um galardão enorme, enorme. Cada um tem o seu galardão, a sua recompensa. Mas, falando de uma maneira mais concreta, mais presente na terra, antes daquilo que teremos nos céus, né? Quando Cristo voltar e nos buscar, este galardão é conhecido como glória. Glória, inicialmente, pela tradução da palavra, uma boa impressão que temos do próximo, ou seja, amor, o mandamento maior. E em segundo, forma de significado da palavra glória, que vem do hebraico, que eu não vou saber dizer exatamente qual é a palavra glória, é riqueza. E, assim como eu aprendi com o Dr. Afonso, do canal Ciência de Verdade, no YouTube, a glória, ele não usa essa expressão, mas a glória ou a riqueza só pode ser consistente e verdadeira quando ela começa lá em cima, nos céus,
quando nós conquistamos a glória, lá em cima, ela chega para nós e nós não perdemos nunca mais. Então, esta glória que nós, brasileiros, temos em forma do ouro amarelo da nossa bandeira, chegou e é muita glória. São 4 bilhões em ouro e em caixa já para serem utilizados, fora os outros 243 trilhões. E mais outras coisas que virão à tona, porque a sujeira toda escondeu muita coisa. E as notícias estão aí. Minerais, Serra Pelada, é tanta coisa que não dá para dar conta de noticiar tudo isso. Até porque meu objetivo era muito mais de manter no coração de vocês a esperança. Muito menos notícias, como foram as últimas agora notícias que eu dei. Era muito mais músicas, épicos, aquele aspecto que eu tanto defendi no primeiro vídeo, sobre o aspecto emocional, tá? Eu sou músico, produtor e sei muito bem lidar com essa questão de emocionar as pessoas, através do caso da música. Então, o que eu tenho para dizer, para dar uma completada, para não ficar muito longo o vídeo, é isto. A esperança de vocês não perdeu por esperar. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, mulheres deste país, neste dia 8 de março, tão especial para nós todos, porque somos gerados todos por mulheres. Eu sou fã das mulheres, eu sempre me identifiquei muito mais com mulheres. Então, neste dia 8 de março, eu tenho esse prazer, em nome de Yeshua HaMashiach, de anunciar que, finalmente, as coisas que já aconteceram irão se concretizar em nome do Senhor. Ok? Então, aqui, para não ficar muito formal, eu vou me despedir para não estender muito o vídeo e dizer: breve. Muito breve. Um beijo para todos vocês. Em nome de Adonai, fiquem com Deus.